E vou começar a gravar no Audacity em 3, 2, 1, foi. Estamos ao vivo e eu vou começar daqui a pouco. E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo e sejam bem-vindos a mais um episódio do The Geek Cast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje, um pouquinho atrasados, mas nós vamos falar sobre a rodada da semana do nosso querido CBLOL. E para comentar sobre as pérolas estragadas que nós vimos essa semana, eu tenho aqui comigo uma participação especial dele, o Giliard. E aí, Gili, tudo bem? Fala Ricardo, fala pessoal. Comigo tá tudo certo, espero que esteja tudo bem com vocês. E depois de ter passado esses dias, já ter se recuperado um pouco dessas jogadas do CBLOL, dessa performance diferenciada da região do conteúdo, a gente vai comentar para preparar vocês já para a próxima rodada, que tá chegando aí, falta pouco tempo para vermos de novo os nossos astros maravilhosos, espetaculares, bailando no palco. É isso aí. Então, vamos começar aqui comentando, né, dos jogos de sábado que tivemos o primeiro Los versus PEN. E o pai começou perdendo de novo, né? Esperado, talvez, que o pai perdesse pra PEN, que é o Vasco do CBLOL. Então, o pai ele decepcionou um pouco, sabe? Na verdade, ele tá decepcionando porque a gente esperava mais, né? O tanto de títulos, abates, os recordes. Ou não sei se é o time que não tá ajudando ele ou se é um desastre só mesmo. E no jogo foi um massacre. Assim, nossa senhora, parecia, sabe, Uhum. aqueles torneios, o Clash, quando a gente entra lá os times humildes, sabe? Um prata, um bronze, sabe? Aí de repente cai os caras lá, tudo com um time bom. Pareceu isso. É. Porque o final foi mais quase 20 abates de diferença. Uhum. E o jungle da Loss aplicou menos dano que o suporte. Ah, isso daí eu vi. O vídeo do Bronziocre foi maravilhoso quando colocou essa ceninha ali. Sabe, é impressionante isso que a Loss não conseguiu fazer. Não funcionava, mas a composição da PEN também foi muito bem feita e aplicada, então Foi. foi um massacre. O Varus do pai não tava conseguindo clicar, né? Até sem querer a Ashe tava acertando flechada nele. Ah, vou mirar em qualquer lugar. Pronto, acertava alguém, né? Então, Pois tava é, difícil. foi difícil pro pai, essa aqui foi complicada. Depois tivemos Fluxo versus Kabum. Eu acho que eu tava torcendo pra Kabum, né? Porque assim, tem alguns times que eu não gosto muito de torcer. A Fluxo é um deles. Não tenho nada contra, mas entre o Fluxo e a nossa querida loja de dispositivos eletrônicos, que talvez algum dia possa nos patrocinar, eu sou muito mais ela. Foi uma pena que não ganhou, mas isso só mostra pra mim que realmente a Kabum, embora tenha apresentado alguns resultados um pouquinho melhores, né, nesse split, né? Tenha se recuperado dos anos anteriores, a Kabum ela ainda tá com muita inconsistência. Tá longe de ser a Kabum de 2018, 2019. É, a Kabum tá devendo. Ela tem um nome no cenário, sabe, como PEN, a Loud que chegou agora há pouco já tem um domínio amplo, igual a INTZ, e a Kabum ela tá bem difícil para ela. Essa derrota aqui não foi tão massacrante assim, mas o fluxo pode-se dizer que conseguiu dominar ali. É que falar de domínio no Brasil é muito difícil, porque, minha Nossa Senhora, tem hora que as partidas é toda atravessada, você fala, agora vai, não vai, é muito estranho. É muito estranho. Eles não estão assim muito em sincronia, né? Que nem o pessoal tava comentando. Mas depois disso a gente teve Red versus INTZ.
E olha que a Magnética entrou na máquina do tempo e tá lá em 2018, 2019, porque não parece nada com a INTZ de 2023, 2022. Tá na liderança ali, ó, tá empatada com os primeiros do CBLOL e a Magnética tá que tá, né? A Red, a Red, ela me parece que ela tá sofrendo muito com o mid late game. A Red, eu acho que ela não sabe finalizar um jogo quando ela tá na frente. E por isso que ela tá tomando tantos reveses. A INTZ ela tá lembrando a época do Exodia. Quem não lembra lá no top, o Yang, o Revolta, o Tokers, o Micão e o Jockster, que dominou o cenário, foi pro Mundial, conseguiu uma vitória expressiva, depois perdeu 5 jogos em seguida, se eu não me engano, mas assim, deu a esperança e depois acabou, mas a NTZ tá muito forte. Uhum. Ela, claro que tem as inconsistências, o jogo de isso aqui foi aquele que queria entregar menos, vai ganhar, e foi a NTZ e ganhou. É, Basicamente assim. Mas ela tá ganhando, vitória é importante, não importa se jogou mal ou não, né? Vitória é o importante. exatamente. E assim, eu acho que a INTZ, embora esteja numa sequência de vitórias aí, né? Não perdeu nenhum jogo ainda no CBLOL. Não tá dando pra fazer piadinha ainda, né? Os jogadores eles têm que ter um pouquinho mais de calma, porque pra quem ficou praticamente 2 anos na lanterna ali, não é porque tá numa maré de sorte, tem que se provar ainda, tem que se provar um pouco mais. É o que se tornou o cenário brasileiro, né? Ficar fazendo aqueles comentários diminuindo os outros jogadores para não sei para quê, e lá no final, se for para uma disputa de pré-mundial, tomar um sacode e voltar para casa. A gente tem hoje a sua experiência. Aquela mesma conversa sempre. Ex- Deveria focar em melhorar, o jogo foi ruim. Ganhou da regra, ganhou, mas tem muito a melhorar em NTZ. E depois tivemos Loud versus Liberty, que foi o jogo onde todo mundo fez o L. E a Loud foi ali, ganhou da Liberty, não tem mais Julieira na Liberty, pra mim tanto faz, não me importa mais esse time também. Mas eu acho que o melhor do jogo foi o 5v5 do level 1, aquele aranzão no mid. Nossa, aquilo é maravilhoso. Aquilo ali é o creme do creme do creme do cenário brasileiro do League of Legends. É o, assim, não tem estratégia, a gente vai brigar aqui por brigar. E o que der, deu e depois a gente vê. É a coisa mais bizarra essas partidas. Essas jogadas assim sem pé nem cabeça, sabe? Uhum. Só vai lá, aceita a luta, perde um monte de feitiço, aí você fala: "Nossa, se fosse lá no, sei lá, pré-mundial, sabe, rodada de eliminatória, coitados. Esses feitiços aqui ia fazer falta, ia querer dar FF logo mais." Né? Não, esse povo tá achando que os dois times estão tava recordando o antigo Aurelion Sol, que você fazia aquela bola gigante e vinha ganhando velocidade na mid e sempre achava alguém dando sopa por ali. Sim, mas horrível, horrível isso daqui, sabe? Isso, o pior que é a Loud, né? Que Ah, ganhou vários splits dominando o cenário a e tetra fazendo seguida, né? isso. Tetra campeã seguida. Então, sabe? Que absurdo, sabe? É um absurdo ver isso daqui. E depois tivemos Vivo Cage versus Fúria. Vale lembrar que a Cade, que também passou por um período muito ruim, é, ela voltou, foi aos poucos trazendo seu projeto de time, de equipe, e tá aí no G3 ali dos três invictos do CBLOL até agora, venceu a Fúria. Mas aí também, né, não sei, é que a gente não pode falar assim, tentar querer pôr ali a Fúria como um time pequeno, porque tem gente que não gosta, né? Acha que a Fúria é um dos maiores do mundo. Mas
realmente, Cade tem uma tradição, foi um grande time, sofreu seus reveses, tá se levantando e a Fúria chegou no CBLOL ali alguns anos atrás. Parecia que tinha alguma coisa para entregar e no fim das contas entregou mesmo. Entregou todos os jogos, entregou várias partidas, atrapalhou um líder, né? Quase que colocou um líder para segundo lugar, mas não conseguiu. Infelizmente é isso. É um jogo de uma equipe muito inconsistente que tem sido a Vivo Cage, que tá surfando na mesma onda de sorte, talvez, ou de mudança que a INTZ. E a Fúria, que é um time mais consistente, principalmente na parte de baixo da tabela. Hum. Aqui, assim, não há muita diferença dos jogos, assim, a não ser o primeiro lá, do pai, mas esse daqui é aqueles jogos que são, sabe, a qualidade é baixa, porém alguém tem que ganhar, né? Senão a gente fica eternamente assistindo um jogo de uma qualidade ruim. E a Vivo Cage, que já tem é, toda uma história no cenário, acabou ganhando e, de certa forma, é bom ver esses times voltando, sabe? Eu acho, né, que a CNB faz muita falta, Sim, sabe? Até hoje, assim, era um time respeitado, vários jogadores passaram por lá, fizeram uma carreira, assim, a nível de Brasil muito interessante e esses times tinham que continuar. A CNB não conseguiu, mas a Cade continuar e tá ganhando e tá na parte de cima da tabela, isso é legal de se ver. sim. Depois tivemos no dia seguinte, já no domingo, começamos o dia com INTZ versus Loud. Isso Bom, aqui é maravilhoso. nossa. O que a gente tem pra falar disso daqui, né? Que é a invicta versus a campeã. Então aqui o jogo foi de altíssimo nível. Estou certo, Gili? Depende. Em alguns fatores, sim. Em outros, não. Mas deu pra gente acompanhar a habilidade do robô. Afinal de contas, os times europeus não tiram os olhos do menino Hobbs, do qual ele ficou 1/7/3. Maravilhoso, assim. Ele teve um impacto incrível, mas eu vou eu vou só aqui comentar que não é culpa dele, né? Ele foi o escolhido, era uma tática que foi bem aplicada pela INTZ e rendeu muito resultado. Deixou ele muito atrás na partida e a Loud não conseguiu responder isso de forma adequada. Tá vendo seu jogador ali tomando dive atrás de dive e morrendo e ficando para trás e tendo problemas e não ajudaram. O resultado foi esse, né? Né? Então, Temos lá o Ninja Kawaii também, né? Mantendo seu alto nível, sua performance, que até destoa um pouco do cenário. sim, sim, o Exódio voltou. Hashtag confia em NTZ. Confia e lembra daquele torcedor que Da falou lá, Magnética e NTZ nos playoffs. o povo riu, ó. Tome, respeita o Exódio, ó. O Exódio voltou. Se eu não me engano, na transmissão, a Fogueta ou Jude, alguém citou que nunca uma equipe que perdeu os quatro primeiros jogos chegou aos playoffs. E eu acho que toda equipe que venceu os quatro primeiros chegou lá, ó. Então, a profecia do torcedor desacreditado tá tendo indícios de que se tornará realidade. A magnética vai chegar lá nos playoffs. Sim, eu acredito que a NTZ vai para os playoffs. Tá mostrando resultados, não um bom jogo. Tá mostrando resultados, ganhando as partidas. Tá muito bem. Não fazendo igual o Fluminense lá no Campeonato Brasileiro, ainda tem chance. Depois tivemos Fúria versus Kabum. Gente, sim, a inconsistência imperou, né? Então, a Fúria conseguiu ganhar, é aquilo. A Fúria faz um jogo sem muito brilho e ganha, faz um outro jogo sem muito brilho e perde. E é essa a questão da inconsistência. Eles têm uma dificuldade de acabar com o jogo, não tanto quanto a Kabum, mas
dessa vez ela se deu um pouquinho melhor. Acabou. Boa sorte na próxima semana, né? Acabou, a gente não pode falar mal, não. A Kabum precisa melhorar, ela fechou essa segunda semana uma vitória apenas. Uhum. Então já tá ficando pra trás, né? Já tem 3 times com 4 vitórias. Parece que esses, não sei, mas pode ser que eles continuem, sabe? Vai abrindo aquela margem de distância Sim, pra quando começa a perder ou tem algum, sabe, evento adverso, eles ter essa gordura pra queimar, sabe? sim, Ah, a gente ganhou mais no começo, aí pode até testar alguma coisa já pensando um pouco mais pra frente. Então, não sei, mas a Kabum, ela tá em situação complicada e a Fúria tá ali, né? No momento ela estaria classificada né? pros playoffs com essas 2 vitórias que ela conseguiu. Depois disso, tivemos Liberty versus Red. Voltamos a reviver o meme do Micão, fora de posição. E ai, tadinho do Micão. Ele é tão bom jogador, mas ele realmente tem essa questão de buscar a wave da ganância, né? E aí acaba às vezes sendo pego fora de posição. Pelo menos temos o meme para nos divertir. E ao contrário do jogo, que foi muito feio, muito horrível, triste. Só tenho que falar, embora o Micão seja muito bom jogador, ainda prefiro o Julieira, tá? Vou ficar até o final do CBLOL falando que o Julieira, ele pode não ser tecnicamente melhor, mas é mais bonito que o Micão. A Liberty tá difícil pra ela. Ela não ganhou nenhum jogo e tá empatada com a Loz com 0 vitórias, então assim, tem muito que melhorar e eu realmente não sei se eles vão conseguir. Hum, Não faço ideia se vão conseguir. né? Depois tivemos Pen e Cade. Então tivemos o nosso Vasco do CBLOL, que reviveu também um outro meme classiquíssimo do CBLOL, que dificilmente a gente vê em outras regiões do mundo, mas aqui no Brasil é quase toda semana. Na hora da entrevista, parece que os casters eles escolhem a dedo, né? Qual dos técnicos ali que vai falar? Porque o que tiver falando, na hora que ele tiver explicando a sua maravilhosa estratégia, estaremos mostrando para ele que está errado. Mas foi exatamente isso que aconteceu, né? O técnico da PEN dava entrevista, explicava ali algumas coisas e a bot lane perdendo o confronto e morrendo. E aí toda aquela tática, todo aquele plano de jogo afundando. E, né, Exato. coisa que você só vê na região do conteúdo. E foi isso daí. A Cade venceu, a Cade tá aí atropelando a PEN. A PEN tá. A PEN tá no começo do campeonato, ela costuma às vezes dar umas derrapadas. Mas aí o que importa vai ser depois quando a gente vê a consistência dessas equipes. Tomara que ela volte a disputar a final para perder mais uma vez para Loud. Enquanto isso, o último jogo tivemos o Pai com a Luz versus o Fluxo. Dois times que assim eu não simpatizo tanto, né? Então, a Luz, o Fluxo e a Liberty são três times que eu não simpatizo. A Liberty principalmente depois que tirou o Julieira, né? Mas a Luz tinha o Pai e o Pai perdeu. 4 jogos, 4 derrotas. Já é tetra. Será que vai chegar no Hexa? Será que ele vai começar cada CBLOL que ele não chegar nem nos playoffs, ele vai remover uma das marquinhas do rosto a partir de agora? Olha, esse jogo aqui é espetacular. Tem aquelas chamadas típicas de desespero. Uhum. Que o Envy ele tava bem de Orianna, ele acertou Teve algumas uma ult jogadas. que foi assim, deu pra acreditar que a Lost fosse voltar. Sim, virou aquele confronto, né, que tava Sim. acontecendo, a rinha, virou, ele que tava jogando muito bem, encaixou bons momentos, só que aí depois, assim, ele vai no top e o fluxo ataca e vai levando tudo e ele tá lá no top, levando a torre, sabe assim? Eu não consegui entender, assim, não fazia nenhum sentido, porque quando se tem uma Orianna, você acaba ficando um pouco
refém daquela jogada, né? Sim. Joga, posiciona lá a bola da Orianna Põe a e bola em play. alguém e deixa a Isso, pessoa ir pro meio de todo mundo, e aí chega lá, é dedo no R e gritaria, né? exatamente. E ele não estando lá para segurar as torres do confronto, aí não tem o que fazer. É, Só o fluxo foi para cima e levou o exato. jogo. Foi. Mas esse daqui é o famoso caso do último jogo, né? Os jogadores eles almoçaram 11 horas quando chegaram lá na Riot. Aí eles devem ter ficado com fome, por isso que foi talvez o pior jogo do dia. Tava todo Pois mundo é. com fome, cansado. Era o jogo dos que não valia mais nada. Era o jogo do javali. Em vez de ser do tigrinho, era do javalizinho esse. Já não valia mais nada pra ninguém ali. Tava. É o típico jogo do Lowelo, que o povo tá ali pela diversão. É, E o é, fluxo tava lá e era o primeiro contra o último, então deu o esperado, o pai perdeu. E é complicado, né? Assim, o pai já falou, né? Ele já entrou jogando a real, talvez não ganhasse. Então ninguém ficou assim, ó, em choque. Mas a gente esperava que ele também não fosse perder todos os primeiros. Torcer para que, assim, seja estatístico. Ah, não, o pai vai perder 25% dos jogos. Então já deu, né? Agora os outros 75% ele vai ganhar todos. a pergunta que fica é se ele já se arrependeu de ter voltado, né? Ou ainda não, né? Não, eu acho que ainda Mas não, ainda tem esperança, né? São os 6 primeiros colocados, ou seja, 60% dos times do CBLOL passa pro playoff, então não é possível, né? não sei, pela performance da Luz, assim, não tô acreditando, mas mudanças podem acontecer, Exato. sabe? O time encontrar uma outra sinergia e passar a ganhar os jogos, isso pode acontecer. Não tem essa Sim, de. Aqui a tabela, né? Parcial, não houve o término ainda dessa fase. A Fluxo, que ganhou os 4 jogos, também pode perder um monte de jogos. sim. As coisas podem mudar de uma hora para outra, mas eu não acredito. Não é o que está demonstrando, mas isso pode acontecer. É. Então tá em aberto ainda. E aí a gente terminou essa semana, segunda semana aí, com 3 times invictos de vitórias e 3 times invictos de derrotas. Não, não, de vitórias é só dois, é a Liberty e a Ah, Lost. tá. Exatamente. A Liberty e a Lost são os invictos de derrotas que perderam todas. Sim. E o melhor que assim, não é o melhor, né? Porque assim, é ruim ver, é triste ver isso, mas temos atiradores da Liberty e da Lost, BRTT e Micão. Dois dos maiores nomes da posição do cenário em último colocados. Disputando ali para ver quem que é o pior. É paradoxal uma situação dessas. Quer comentar sobre essa curiosidade? Isso é muito triste, sabe? Eles têm carreiras brilhantes, sabe? O Micão fazia parte da INTZ Exódia, BRTT, né? Diversos recordes, É. sabe? Jogador Números, do ano, quando sabe? se Números. aposentou. Então, aí, assim, é triste de se ver, mas eu espero que os times dê o suporte, né? Para eles poder brilhar. Afinal de contas, eles são os carregadores, né? Precisam ali ter essa sinergia para eles conseguir aplicar o dano no jogo. Senão, Acho que não vão fazer nada mesmo. o meta também não tá favorecendo os ADCs, né? E não sei se tem alguma coisa que proíbe de usar maguinho na bot lane. Não tem, porque teve um jogo que eu não lembro quem que usou os Ziggs. Então, talvez eles, por serem muito habilidosos com os ADCs clássicos, também estejam tendo um pouco de resistência de usar maguinho. Porque Karthus, Veigar, Ziggs, a própria cantora, ela, a Serafine, são ADCs muito fortes no meta e eles não usam, eles estão ali. Só falta o Micão pegar o EZ dele, porque o TT já veio de Kalista, Varus,
De Draven, que é o pique, a assinatura dele, só falta pegar Twitch pra ele e pegar um Ezreal pro Micão, porque não tô vendo o que mais que eles podem fazer. Eles tentaram muito, mas ficaram muito presos ali no clássico. Se eles talvez. Não tem nada. Eles já estão em último. Experimenta, ousa. A ousadia e a alegria, gente. Para. Que é válido tentar algo diferente, já que o padrão não tá dando certo. Exato. E agora nós vamos fazer nossas apostas para a próxima rodada. A terceira rodada do CBLOL, dia 15 e dia 16 de junho. Vamos fazer nossas apostas. Deixa eu colocar as apostas aqui. Beleza. Começando aqui, dia 15. Kabum versus INTZ, Giliard. O que você acha que vai dar nisso daqui? Eu vou pelos resultados, a NTZ tá invicta e a Kabum tá em uma situação complicada. Eu acho que a Magnética leva esse jogo. Também acredito. Eu amo muito a Kabum, pode ser nossa patrocinadora no futuro, mas por enquanto vamos de INTZ. Em seguida, então, aqui, INTZ pra vocês, pessoal. Em seguida, Loud versus Los. Eu vou de Loud porque é a atual tetracampeã, embora Los tenha um hexacampeão, né? Mas no momento os ventos sopram mais favoráveis para Loud e nem tão favoráveis assim. Sim, a Loss tá num momento ruim, tá com, não tem nenhuma vitória, então acho que a Loud também leva. Depois, esse daqui já é mais difícil. Red e Fúria. Eu acho que eu vou de Fúria, porque a Fúria parece que tá indo um pouquinho melhor, tá tendo surfando na sorte. Então, vou contar com a sorte dela, embora eu vou de Fúria. Mas se a Red ganhar, não me surpreenderia muito, porque a Fúria se perde no mid game e a Red tem dificuldade de encerrar o jogo, mas se ela abrir uma boa vantagem ali no começo, e se eu pegar um time de scaling, por exemplo, acho que ela consegue bater a Pantera. Esse daqui eu vou apostar na Red. Hum. Eu colocaria eles venceram, né? Eles perderam 3 jogos seguidos e acabaram ganhando o último. E eu apostaria nisso, mas assim, não sem muita certeza, sabe? Não há muitos argumentos. Só apostando ali no que talvez vai entregar menos a partida pro outro. Então acho que a Red leva. Beleza, então o Giri apostou aí na Red, eu fui de Fúria. Fluxo e Cade, pra mim não tem dúvidas, é Cade. Não só por eu não ser torcedor do Fluxo, mas por causa do momento da Cade, né? A Cade tá voltando e vamos torcer aí pra ela se manter. Então, esse daqui era para ser o melhor jogo do dia. Afinal de contas, são 2 times invictos. Então, aqui já um já vai cair. A INTZ, né, acaba levando lá da Kabum, mas aqui no Fluxo e Vivo, Cade Stars, eu acredito na Cade. Tá num momento muito bom, ela ressuscitou. Então eu apostaria na Cade e acho que ela leva. É a Cade E mesmo. também Vou com ele. vamos juntos de Cade. E o último jogo, Liberty. Pen vai dar Liberty porque vai dar a Pen porque a Liberty não tem mais o Juliera. É, a Liberty tá sem ganhar nenhum jogo, então a PEN também, acho que ela leva. Beleza. Tá, aqui foi fácil. Só discordamos aqui na Red, na Fúria, mas nem eu disse. Votei na Fúria, mas não me surpreenderia a Red ganhar. E os jogos de domingo? Domingão, ressacona do Dia dos Namorados. Primeiro jogo, Cade e Loss. Eu vou de Loss só pra ser do contra, porque eu acredito que uma hora o pai vai acordar e aí ele vai jogar no primeiro jogo do domingo, ele vai estar de barriga cheia. Pode dar aquela moleza, aquela depressão pós-prato, mas eu acho que eu vou confiar no pai no domingo. Vai de Loss. Ah, eu vou com a Vivo Cage, acho que eles conseguem ficar mais uma semana invicto, Uhum. vencer todos os jogos deles. Acho que eles terminam essa semana 6-0. Vamos ver se a Cade realmente o projeto Cade emplacou mesmo.
PEN e Red, que eu vou de PEN. Porque, como eu disse, a Red tem muita dificuldade de encerrar um jogo. A PEN. A PEN ela é o Vasco, né? Ela chega sempre na final, então eu acredito que ela tem mérito. Ela sabe se adaptar ao meta. Ela consegue ali fazer uma composição. Rebater uma composição de scaling. Ou jogar com uma composição de scaling. E a Red parece que não tá se identificando ainda. Eu vou apostar na PEN, eles têm aquele jeito deles jogar, sabe? A sinergia entre eles é muito boa. Apesar de comete erros aqui e ali, né? Que nem a que a gente já citou antes, mas eu aposto que a PEN vence. Domingão também tem o sexto player, né? A torcida é toda PEN quando tá lá na Arena CBLOL. Depois, Kabum e Loud. Eu vou de Loud. Kabum é um time que tá meio inconsistente, então eu acho que a Loud leva, embora a Loud também não tá tendo bons resultados. Mas eu acho que no domingo, como vai ser o jogo do meio, o robô vai ser o robô, não vai ser o Hobbs. Eu também acho que a Loud leva e acho que leva até dependendo, assim, sabe? Se eles encaixar o jogo, que eles estão com bastante problemas, tá tendo umas inconsistências, mas acho que eles levam. A Kabum tá precisando dar uma melhorada e tá com mais dificuldades, então acho que a Loud leva. Ó, pelas minhas estimativas, esse final de semana, Kabum vai tomar 2-0, hein? Depois temos Fúria e NTZ. Aqui também vai ser bacana. Mas eu acho que vai ser INTZ. Também acho, e vou estar lá com o torcedor da Magnética também. Magnética vai estar na final. E NTZ vai sair 6-0 aqui, ó. E o último jogo, putz. Fluxo versus Liberty. Olha, a Liberty não tem mais nada a perder. Acho que no domingo eles já vão estar tão cansados, vão meter o louco e vão ganhar do Fluxo. É, é o fluxo, né? Acho que o jogo ali, fluxo e Cade, pode causar um impacto negativo. Uhum. Sabe, perdemos a invencibilidade se a Cade ganhar, Sim, ou também pode acontecer com a Cade, falar, putz, perdemos pro fluxo, sabe? Já dá uma afetada. Mas sim. aqui eu acho que pela dificuldade que a Liberty tá enfrentando, eu aposto no fluxo. Eu não lembro se tem coreano na equipe do Fluxo, mas geralmente coreano não consegue jogar bem quando tá atrás e quando vem de uma derrota, né? Então a gente vê muito bem o Weiser de vez em quando ele dá uma bambeada. Então eu vou de Liberty. Então divergimos aqui mais uma vez. Mas tá aí, ó. Então, na sua opinião, vai Vivo Cage sair 6-0. Na opinião dos dois, a INTZ vai sair 6-0. E a Kabum vai sair 0-2. Ah, vamos ver o que a gente vai acertar aí nesse final de semana de CBLOL. Aí tá aí nossos palpites. Deixa vocês também o palpite de vocês aí nos comentários. Vamos fazer um binguinho aí. Vamos ver quem que acerta mais. Eu acho que é isso aí, Giri. Quer comentar mais alguma coisa? É, agradecer aí ao pessoal que nos acompanhou, muito obrigado e torcer para que o nível dos jogos melhore, mas acho que é só na torcida mesmo, porque da primeira semana para a segunda não melhorou, por que que agora vai melhorar? Sei lá, mas fico na torcida aí pela melhora do cenário e torcer aí. Valeu, pessoal. Valeu, Gili. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Deixa seus comentários. E vamos assistir mais uma rodada do nosso querido CBLoiro. E semana que vem a gente volta aqui para fazer mais um comentário, um review sobre o resultado da partida com base nos vídeos do Bronziocre. Você não conhece o canal dele? Procura aí, ó. Bronze Ocre ou Bronziocre. E vocês vão se divertir muito mais do que assistindo os jogos do CBLOL ao vivo. É isso aí. E se cuida todo mundo, divirtam-se, treinem para ser melhor que os nossos pro players e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.